Escravocrata, pode ser? Pode ser, tipo, com uniformes, inclusive comandado por um republicano de primeira hora, o Sena Madureira, e Dom Pedro II primeiro quis saber onde é que estava o dinheiro. Isso foi um problema, foi o primeiro embate com os militares. E o segundo foi o problema da Guerra do Paraguai, do Dom Pedro II, que, como todo mundo sabe, era um homem muito pacífico e jamais quis guerra. Ele queria diminuir o exército. Então, isso não era uma questão... O tamanho do exército, porque nós tínhamos um exército grande, porque precisamos desse exército de uma hora para outra. Eu quero lembrar que o exército brasileiro, que não era um exército dos moldes normais, era composto de 20 mil homens da Guarda Nacional. Quando nós fomos invadidos pelo Paraguai, hoje até se diz que nós fizemos uma guerra de genocídio no Paraguai, só que o Paraguai tinha 80 mil homens em armas, treinados por oficiais franceses. Um exército poderoso. O Paraguai com 80 mil e nós, o Império do Brasil, tinha 20 mil. Então nós tivemos que fazer um exército que invadiram o nosso território. Nós não entramos em guerra atacando o Paraguai, foram eles que nos invadiram. E tivemos que fazer esse exército. Agora, depois da guerra terminada, nós não tínhamos necessidade de um exército tão grande. Então a ideia era diminuir o exército. Então houve outra vez um embate com o imperador. E a última questão da escravidão, ao contrário do que todo mundo quer fazer parecer hoje em dia, a família imperial sempre foi abolicionista. E ninguém, como o imperador Pedro II e a princesa Isabel, todo mundo sabe, era mais abolicionista. Dentro do Paço Isabel, hoje chamado Palácio Guanabara, os príncipes, filhos da princesa Isabel, editavam um jornal abolicionista, um pequeno jornal, mas era um jornal abolicionista. E a princesa Isabel fez tudo para conseguir a abolição dos escravos. E conseguiu, na verdade, porque foi através de maneiras, de caminhos políticos e conseguindo nomear um ministério abolicionista, que ela conseguiu a lei. Uma das críticas que... Veja bem a questão, pergunta-se, se ela fosse abolicionista, por que ela não assinou uma lei? Não fez antes. Isso contradiz a própria democracia. O parlamento enviar a lei. Então, o que ela podia fazer é pedir ao parlamento, ou incentivar o parlamento, recomendar... O parlamento era escravocrata, então. Não era, né? O governo. O Barão de Cotegipe... Eles eram escravocrata, fazer essa manobra. Exatamente. Era o parlamento que mandasse a lei. A lei que eles queriam. Só que eles não podiam obrigar o parlamento. Senão, aí sim seria um absolutismo. Eis a prova de que, como diz muito bem João Camilo de Oliveira Torres, o período do reinado de Dom Pedro II foi uma democracia coroada. Quer dizer, você tinha um governo escravocrata, abolicionista. Um chefe de Estado completamente abolicionista. Dava um certo conflito. Também uma das críticas é na abolição não houve uma distribuição de terras, não assentaram os libertos, né? Como é que você vê isso? É uma crítica que fazem a monarquia. Ler a última fala do trono. Quando Dom Pedro II recomenda que se indenize a todos os libertos, né? E era plano da princesa Isabel distribuir terras e até uma indenização, tinha que ser uma indenização milionária, mas uma indenização para que as pessoas pudessem começar a vida. Não houve escravos, né? Que eles queriam ser indenizados. Essa é a questão que era um problema que se discutia. Como é que seria, qual era o impacto da economia, com um escravo. O sistema escravocrata é um sistema perverso, onde o elemento escravo é considerado um objeto, um instrumento de trabalho, um bem de capital, bom economista. Então, um escravo era uma coisa cara. Manter um escravo, e para comprá-lo, e para comprá-lo também, ou vendê-lo, era uma coisa clara. Então, evidentemente que parte da fortuna, ou parte da riqueza do senhor de escravos estava
um elemento humano. Mas mesmo assim, a princesa Isabel viu o aspecto humano da coisa e sabendo, inclusive, que perderia o trono, ela assinou a Lei Áurea. O barão de Cotegipe, no dia da assinatura da lei, dia 13 de maio, ela disse, quando foram cumprimentá-lo, o barão passou também para cumprimentá-la, e ele disse a ela, ela disse a ele, então, senhor barão, ganhei ou não ganhei a batalha? E ele respondeu a ela, ganhou, Alteza, mas perdeu o trono. Você sabia? E ela disse, 1000 tronos eu tivesse, 1000 leis igual a essa eu assinaria. Isso aí tem que ser falado mais aí por vocês, que são monarquistas. Alguns dizem que Deodoro tinha tirado o chapéu para aclamar o imperador. Outros dizem que ele proclamou a república. Na verdade, não sei quem tem razão. Também não vem muito ao caso. O que se deu foi, de fato, que eles fizeram uma reunião e proclamaram uma república que seria provisória até que houvesse um plebiscito para que o povo escolhesse entre república e esse plebiscito foi logo após... Esse plebiscito demorou 103 anos para aparecer e que, na verdade, foi feito em condições muito duvidosas, e precárias. O Exército Brasileiro matou, sob Floriano, 150 mil pessoas. Isso é muita gente para morrer, sem guerra. Matar nacionais porque eram monarquistas. Pobres, monarquistas pobres. Canudos, todo mundo sabe, não tinha ninguém rico ali. O Exército Brasileiro não tem que ter nenhum receio da monarquia, absolutamente. A monarquia tem receio do... Não, mas eu também acho que não. No dia que o Exército Brasileiro tiver consciência e voltar a enxergar em Duque de Caxias o grande militar brasileiro, então o próprio Exército não agirá, nem fará nada como golpes, essa coisa toda. Duque de Caxias se colocou um dia pela cabeça do Duque de Caxias ser republicano. Mas por que essas revoltas, esses movimentos a favor da monarquia, isso na época, logo da proclamação, eles foram assim abafados no sentido... Cadê o plebiscito que vocês prometeram? Isso vai ser provisório até quando? E a Marinha só não os estrangeiros. Isso que foi a primeira venda do Floriano. Outra grande ação desse herói nacional, Floriano Peixoto, foi a compra daquela esquadra que se chamou Esquadra de Papelão, comprou-se dos Estados Unidos, exatamente para combater a Marinha de Guerra. Eles fizeram qualquer coisa para se manter no poder e perpetuar-se ali. Na verdade... A influência estrangeira foi apoiando a República. Apoiando a República. Essa história que havia esquadra americana vindo também? Estavam visitando o Porto Brasileiro. Apoiar os republicanos. A ideia se deu, eu não sei como é que foi exatamente, por que motivo havia, que eles atiraram. E a nossa esquadra estava em Santa Catarina, infelizmente, porque senão a gente teria destruído os americanos. Nós éramos mais poderosos que os americanos, naturalmente. O Brasil, na época, parece que era a segunda marinha. Segunda marinha de guerra. Só perdia para a Inglaterra. Na época. A segunda marinha mercante do mundo e a quarta marinha de guerra do mundo. Isso acabou. Qual seria o objetivo da República? O que eles alegavam? O que eles defendiam, Para mim, o objetivo da República é destruir o Brasil. Isso não tem outra. É destruir. Nós temos toda essa experiência republicana. É uma experiência de desastres. Eu não acredito que haja um brasileiro que seja republicano. Que ele não seja monarquista, eu concordo, mas um brasileiro consciente, que saiba duas coisas de história do Brasil, não pode ser republicano. O Brasil está sem identidade, não há mais conceito de pátria, referência de pátria, nada. Não se tem mais orgulho de ser brasileiro. O que é uma situação muito diferente do nosso período imperial. Isso para uma nação é destruir. Quando você destrói a vontade, você destrói a nação. O resto, a grande crise brasileira não é econômica, não é uma crise de produção climática. A crise brasileira é uma crise moral. E resultado